Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, verso de número 7. Apocalipse 3, versículo 7, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos. Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia. Louvado seja Deus. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra foi lida. Desde já eu te peço perdão dos meus pecados e perdão das minhas falhas. Peço perdão dos pecados dos teus filhos e filhas. Atinge, Senhor, todos aqueles que está no seu coração atingir, Senhor, os de dentro e os de fora. Toca com brasa viva tirada do altar, Senhor, e dá vitória. Quebra no mundo espiritual todos os impedimentos nesta noite, tanto nas nossas vidas quanto naqueles que estão nas nossas casas. Todo impedimento seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, despedaça julgos físicos, mentais e espirituais nessa noite. Acampa teus anjos na entrada da igreja, no meio da igreja, em cima do altar, com espada de fogo desembainhada, preparados para cortar todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o Espírito de Deus venha falar comigo e com você aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, né, irmão? Nós queremos sempre muitas coisas, sempre queremos aquilo outro, que portas, né, irmão, gigantescas se abram, e não é pecado querer que coisas boas venham de encontro às nossas vidas, mas como a nossa irmã Diaconisa Vera leu aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né, irmão? Então existe uma direção, aleluia, para a minha vida e para a sua nessa noite, que é a direção do Espírito Santo, a direção de Deus. Louvado seja Deus. Sem essa direção, irmão, o resto tudo é vazio, porque a Bíblia diz: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Você pode, aleluia, estar nos melhores lugares, nas melhores festas, ter as melhores roupas, ter as melhores casas, se você não tiver Deus na sua vida, meu irmão, aleluia, segundo a palavra de Deus e segundo a fé, você está perdido. Então vamos buscar a face do Senhor, para podermos ter a presença do Senhor nas nossas vidas. Certamente o ser humano, ele quer coisas, mas a primeira coisa que ele precisa ter é Deus no coração. Sem a presença de Deus, ele está vazio, né, irmão? Aleluia. E o Espírito Santo coloca esta igreja, irmão,
aleluia, que a igreja de Filadélfia, diante dos nossos olhos, que igreja é essa e como que ela vivia, louvado seja Deus. Vamos esmiuçar e prestar atenção bastante na palavra, porque a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias das nossas vidas. Toda vez que a gente abre a Bíblia, irmão, para ler, o Senhor, Ele sempre nos ensina, mesmo que seja um texto recorrente, um texto que a gente já leu várias vezes, o Senhor sempre nos ensina algo naquele texto, louvado seja Deus, né, irmão? O Senhor começa aqui no versículo 7, é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui nesse versículo já demonstra toda a autoridade de Deus. Ele tem o poder de abrir a porta na sua vida, Ele tem o poder de fechar a porta, aleluia, na sua vida. Ele tem o poder, irmão, aleluia, de escrever o seu nome no livro da vida. Ele tem o poder, aleluia, louvado seja Deus, de tirar o nome, né, irmão, do livro da vida. Apesar de que Jesus é a porta, a Bíblia diz que aquele que crê, aleluia, em Jesus será salvo, louvado seja Deus. Então essa porta, ela é aberta através da fé. Quando eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, louvado seja Deus, e quando essa porta é aberta, e eu ando mediante a palavra de Deus, essa porta não se fecha. Mas quando essa porta se fecha, meu amado irmão, é quando eu rejeito a palavra de Deus na minha vida, quando eu rejeito a presença do Senhor. Porque a tendência do ser humano é que quando tudo está difícil, quando as coisas estão complicadas, quando acontece algo, a primeira pessoa que ela abandona é a presença de Deus. Não faça isso, meu querido, não faça isso, não abandone a presença de Deus na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, um testemunho aqui breve. Às vezes as coisas nesta casa de oração e nos últimos tempos tem sido muito difícil, não tem sido fácil, irmão, louvado seja Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre fala ao meu coração: nunca desista, nunca pare, aleluia, nunca pare de buscar a minha presença, nunca pare de adorar, nunca pare de ir, mesmo com a sua pouca força, louvado seja Deus. O Senhor fala dentro de mim, para mim nunca desistir, e o Senhor fala para você também nessa noite: nunca desista da presença de Deus, porque se você desistir, a porta fecha. Quando que a porta fecha? Quando eu e você desistimos. Quando eu e você paramos de adorar a Deus, a porta fecha. Existe algo, irmão, o ser humano, ele pensa que ele é eterno, e ninguém é eterno, irmão. Todos nós somos passageiros. A irmã Vera falou: no tempo que eu estava doente, ela contou aqui um breve testemunho, né, irmão? No tempo que estava doente. A gente tem que estar atento ao que o Espírito Santo fala, irmão, aleluia. No tempo que o Alberto estava lá internado, o médico falou para ele assim: ó, vai vegetar, vai ficar difícil, mas não ficou, glória a Deus, né, irmão? Louvado seja Deus, está aqui, aleluia. Sofreu um acidente de moto, ficou quase um mês, né, irmão? Em coma, louvado seja Deus. Quantos dias? 18 dias em coma, e o Senhor restaurou, louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado. Mas e se recolhesse? Se tivesse em Cristo, irmão, nunca vai morrer, porque a palavra do Senhor diz: quem crê no Senhor Jesus será salvo. Aleluia. Qual é o principal do Evangelho? Não é a salvação? Não é ter o nome escrito no livro da vida? Irmão, Deus, a gente às vezes busca Deus pelos motivos errados. Não quer dizer que Deus não faz, porque está escrito na Bíblia: as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a gente busca num propósito. Aquela campanha para Deus fazer o milagre das portas abertas, né? Que portas abertas a gente já imagina, né, irmão? Aquele dinheiro caindo na conta, né, irmão? Aquela situação lá mudando. Quando a gente fala de porta aberta, aleluia, a gente já pensa nessa. Mas João 10, aleluia, diz assim: Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta da onde? Que porta é essa chamada Jesus? É a porta do céu, irmão. É a porta da salvação. Qual é a principal porta? Que o cristão tem que estar focado na porta da salvação. O resto é demais coisas. E
a Bíblia diz que o nosso Pai é bom, e Ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Então, às vezes nós nos preocupamos demasiadamente com coisas, sendo que o nosso Deus opera em tudo, faz milagres em tudo, e nessa noite Ele quer te levantar, Ele está com a mão estendida sobre a sua vida, aleluia. Mas Ele diz: eu sou a porta, essa porta não vai fechar, busca a minha presença, se entrega na minha presença, aleluia, glória a Deus. Então o primeiro ensinamento é que Jesus é a porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas quando a porta fecha, irmão, quando nós rejeitamos a Deus, não existe ninguém no mundo que possa abrir, a não ser Deus. Ele tem a chave, você está entendendo? A chave que abre a porta é a fé. A chave que abre a porta, irmão, é a fé, a minha, a sua, em Cristo. Ah, pastor, eu estou sem fé, irmão, ora a Deus. A fé, aleluia, ela é simples de recuperá-la. Como recuperar uma fé perdida? Aleluia. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então uma fé perdida, ela só é reencontrada quando eu e você começamos a congregar novamente e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais contato a gente tem com a palavra, mais fé a gente vai ter. Quanto menos contato a gente tem com a palavra de Deus, menos fé a gente vai ter. Ah, hoje está frio, eu não vou. Ah, hoje eu estou cansado, não vou. Hoje tem uma festa, eu não vou. Hoje, sempre tem algo na frente, né, irmão? Você já reparou? Sempre tem algo primeiro do que a Deus. Sempre choveu, eu não vou, né, irmão? Sempre tem uma causa, sempre tem um problema, sempre tem um obstáculo. Às vezes eu converso com irmãos, convido muitos irmãos para estar na igreja, irmão, e às vezes meu ouvido é uma bênção, né, irmão? Eu fico ouvindo: ah, pastor, hoje não dá, hoje não sei o que, hoje não vai, sei lá, né, irmão? Sempre tem uma questão, aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, porque você está aqui hoje. O irmão veio direto do serviço, glórias a Deus, né, irmão? É isso. Nem que você escute 5 minutos da palavra, receba uma oração, mas Deus contempla o esforço, a dedicação, irmão. Nem que você chega no amém, glórias a Deus, Deus está vendo a sua dedicação, o seu esforço para buscar a face do Senhor, aleluia. Para nós chegar aqui hoje foi difícil, pegamos um trânsito terrível, irmão. Não mora aqui no bairro, você está entendendo, irmão? Estava um trânsito, estava fechado para cima, fechado para baixo, não conseguindo chegar, irmão. Mas Deus abriu o mar para a gente chegar, glórias a Deus. Versículo 8, o Senhor fala: eu sei as tuas obras, aleluia. Já começa assim nesse versículo: Deus conhece a minha vida e a sua. Tem gente que fala assim: tem gente que pensa que engana a Deus, né, irmão? A gente pode enganar todo mundo, menos a Deus, irmão. A Deus ninguém engana, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele conhece nossas vidas quando nós estamos no nosso serviço. Deus conhece nossas vidas quando nós estamos, aleluia, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Deus conhece as nossas vidas no particular. Deus conhece cada detalhe das nossas vidas, irmão. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele sabe de tudo. Deus vê tudo, irmão. Esta igreja assim, ó, essa igreja era linda, a igreja de Filadélfia, irmão, uma igreja boa. Se a gente ler as outras igrejas, a gente vai ver que é diferente. Mas essa igreja da Filadélfia diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Por que que esta igreja tinha uma porta aberta diante dela? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque era uma igreja que guardava a palavra, uma igreja que vivia a palavra. O que é guardar a palavra? Que nem você está ouvindo aqui a palavra. Um dia o Senhor está pregando sobre pecado, para você se corrigir do pecado. O Senhor está pregando, né, irmão, outra mensagem, e você está aqui ouvindo. Aí você guarda no seu coração. Quando você vai enfrentar uma situação que te coloca, aleluia, diante daquela situação, você lembra o que? Da palavra. E você faz o que? Você faz o que está na palavra. Você foge da aparência do mal. Você foge daquilo que te leva para longe de Deus e prefere ficar com Deus. Aí você venceu o mal. Esta igreja aqui estava fazendo o que? Guardando a palavra. Não estava, aleluia, entrando pelo ouvido
e saindo pelo outro, entrando pelo ouvido e saindo pelo... Irmão, não funciona assim com Deus. Eu sei que às vezes a gente não gosta de ouvir essas coisas, irmão, mas a realidade da vida, entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, fazendo tudo diferente daquilo que está na palavra. E pensa assim, Deus é misericordioso. Certamente Ele é, irmão, porque se nós estamos vivos hoje aqui na igreja, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida e a sua. Deus é Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele dá oportunidade para mim e para você. Ele está nos dando ricas oportunidades. Então o ser humano, ele tem que se confrontar com ele mesmo e pensar: eu estou vivendo na palavra ou eu tenho que mudar? Eu estou andando na palavra ou eu tenho que ser diferente? Deus nos dá, né, irmão, força para mudar, direção para mudar, mas o ser humano precisa querer mudar. Ah, não quero, tudo bem. Ninguém vai entrar em você e fazer você mudar. Ninguém vai fazer isso, irmão. Ninguém vai. Isso tem que ser uma atitude de cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. Tem que ser uma atitude nossa de querer mudar. Essa igreja era uma igreja que guardava a palavra. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então, cada um de nós temos que guardar a palavra. A porta nunca vai fechar. O Senhor falou assim: eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra. Quer dizer que Ele está falando: eu sei que vocês não são super-homens nem super-mulheres, mas guardaram a minha palavra. É isso que o Senhor quer, irmão. O Senhor não quer super-homens, super-mulheres. Ele sabe que nós não somos, sabe que nós somos falhos, somos pecadores, que erramos em muitas coisas, mas Ele quer que a gente guarde, que a gente se esforça para guardar a palavra. Louvado seja Deus, oh glória. Versículo 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adore prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Sabe quem são, irmão? Aqueles que fingem ser uma coisa que não são. Aqueles que estão dentro da igreja, mas estão também fora dela. Não, aleluia, querem a Cristo. Como assim? Só aparência, mas não querem viver a verdade do Evangelho. Não querem viver, aleluia, como Cristo quer que vivamos. Quer só, aleluia, talvez gosta da comunidade, às vezes já tem uma rotina, né, irmão, de estar ali, mas não quer Cristo de verdade em seu coração. Dizem que é uma coisa, mas não são. Não é a quantidade, mas não é a aparência. Eu já disse isso 1 milhão de vezes. Não é a aparência externa, não é nada disso, irmão. É a nossa essência interna com Cristo. Um coração de adorador, um coração quebrantado e contrito, aonde Deus não rejeita. Aleluia. Então não é aparência, é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Então caminho, verdade. Aleluia. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmão? Por causa da sinceridade que ele tinha no coração. Não porque ele não errava, ele errou muito, não pouco, mas ele tinha uma sinceridade com Deus. E o próprio Deus classificou na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, porque era um coração sincero, irmão, sinceridade. Ó Senhor, eu preciso ser mudado aqui, Senhor, eu preciso da tua ajuda ali, eu não quero me afastar da sua presença, eu preciso da sua força, sabe, coração sincero com Deus. Não adianta fazer aquela oração, né, irmão? Ah, Senhor, maravilhoso, glorioso, aquela coisa bonita, né, irmão, que às vezes a pessoa acha bonito, né, mas não tem sinceridade nenhuma. Não tem verdade nenhuma. O Senhor quer ver a verdade, aquilo que está dentro de mim, dentro de você, é a verdade. Essa era uma igreja, irmão, aleluia, a igreja de Filadélfia, que vivia na verdade. E essa outra igreja dentro dela mesmo, irmão, os que dizem ser, mas não são. Quer dizer, era uma igreja que estava junta. Era, aleluia, o joio e o trigo. Você está entendendo? Era o joio e o trigo vivendo junto. Dizem que são, mas não são. Eu vou mostrar quem são. E os que, aleluia, o Senhor usa um termo pesado, dizendo assim: os que não são ainda vão se prostrar diante dos seus pés.
vão saber quem são os de verdade, porque os de verdade não é aparência, é verdade, é sinceridade, é coração no Senhor. Como que eu posso provar que eu sou de verdade? Irmão, é só para Deus, não é para mim não é para o homem não, irmão, que a gente prova, aleluia. Às vezes a gente quer provar para o outro, né, irmão? Vou provar que eu sou melhor, eu vou provar, né, para o mundo, né, irmão? Para quê? Besteira total, aleluia. Deus conhece a gente, como a gente viu no versículo anterior, quem nós somos de verdade, é Ele que vai saber, irmão. A gente não está aqui para mostrar que somos melhores que os outros. Tem gente que pensa que o evangelho é uma competição, né, irmão? Eu canto melhor. Problema seu, graças a Deus você canta bem, louvado seja Deus. Deus unja mais a sua voz. Se tiver um propósito para ganhar alma nisso aí, glória a Deus. Eu prego melhor que o pastor Márcio, louvado seja Deus. Pregue mesmo, irmão, aleluia. Pregue mesmo, pregue melhor, com mais unção, e que vidas sejam salvas através da sua vida. Eu oro mais que o pastor Márcio, eu oro mais que o irmão tal. Ore, continue orando, glória a Deus, que bom, aleluia. Que maravilhoso que você ora por mim também, glória a Deus, que precisa de oração dos irmãos, aleluia. Não faça por vanglória, né, aleluia. Competição, igreja grande, você vê muito isso, né, irmão? Competição, né, irmão? Os caras quer aparecer para o pastor, quer aparecer para os irmãos, quer pôr aquela roupa, aquele sapato dourado, aleluia. Só falta ser sapato prateado, né, irmão? Louvado seja Deus, né, irmão? Glória a Deus. Se for para a glória de Deus, que seja dourado, prateado, né, irmão? Brilhante, aleluia. Mas se for para ego, né, irmão? Que diminua eu e cresça o Senhor, porque é Ele que tem que crescer neste lugar, não sou eu, não, irmão. É Ele que tem que crescer nas nossas vidas. Ele quer te encher do Espírito Santo, da glória de Deus, do poder de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus está falando sobre o arrebatamento, aleluia. Quando a gente guardar, o Senhor vai nos livrar de uma hora que vai vir sobre toda a terra. Não é promessa minha não, irmão, não é promessa divina para a minha vida e para a sua. Vai ter uma hora, aleluia, hora da tentação, hora do mal, hora do julgamento de Deus sobre a face da terra, aleluia. Mas aqueles que guardam a palavra, que vivem a palavra, que se desviam do mal, há uma promessa. E qual é essa promessa? Que o Senhor vai nos livrar da hora da tentação que está de vir sobre toda a terra. Jesus está voltando, meu amado. Eu não sei que palavra você queria ouvir, mas Jesus está voltando. Ele te ama e quer que eu e você tenhamos a vida no altar de Deus. Oh, glória a Deus. Que Ele quer que a gente se dobre diante dEle, irmão. Essa é a realidade. Que realidade você quer viver? Porque existem muitas bolhas, né, irmão, no mundo hoje em dia, né? Cada um quer viver numa realidade. Esse livro aqui, irmão, tem milhares de anos escrito. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Você quer uma prova? Aleluia, eu vou te dar uma prova. Perseguiram muitas pessoas por causa dessa palavra, mataram muitas pessoas por causa dessa palavra, mas não conseguiram destruir essa palavra. Sabe por que não conseguiram? Porque ela não é uma palavra humana. Se fosse uma palavra do pastor Márcio, já tinha acabado. Se fosse uma palavra do pastor Pedro, Tiago, João, do, né, irmão, Natanael, do pastor, né, apóstolos e apóstolos que tem por aí, tinha acabado. Mas não é uma palavra humana, é uma palavra de Deus, irmão. Aqui tem as palavras de vida eterna, a palavra de salvação, a palavra de transformação, aleluia. O inimigo não quer que você leia a Bíblia, sabia? Por isso que é tão difícil ler a Bíblia. É difícil, irmão, é um peso, é um cansaço, é uma fadiga, é palavras difíceis, a gente não entende. Aí precisa do Espírito Santo para traduzir aos nossos corações o que Deus queria falar naquela situação. E a gente, né, irmão, né, faz de tudo, fica horas na frente de uma televisão, fica horas na frente de um WhatsApp, fica horas na frente da rede social, mas para ler a Bíblia é um negócio, né, irmão, cansativo, duro. E eu quero dizer para você, irmão, tem que ler a Bíblia, tem que mastigar a Bíblia, tem que conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. E só está aqui nas Escrituras. Louvado seja Deus.
Então o Senhor vai nos livrar na hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Tomara que essa palavra venha, aleluia, fazer efeito no meu e no seu coração. Versículo 11 diz: eis que venho sem demora. O Senhor está voltando. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Apocalipse 7:11. Guarda o que tens. O que eles tinham? A palavra. Guarda a palavra. Não perca a palavra, para que vocês não percam a salvação, para que vocês não vão para o inferno. Guarda a palavra, para que vocês tenham a vida eterna. Aleluia. Porque vai passar. O mundo tem guerras, tem rumores de guerra, tem catástrofes, tem muitas coisas no mundo, mas tem a presença de Deus. O Espírito Santo ainda está na terra, procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Ele está na terra, olhando para mim e para você, dizendo: filho meu, filha minha, arrependa-te. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então o Senhor fala: eu venho sem demora, irmão. Como é séria esta palavra, como é séria, para que ninguém tome a tua coroa. Volta para Jesus, fica firme com Jesus. Não é com o pastor não, irmão, é com Jesus. Fica firme com Jesus. Põe a sua vida no altar, põe a sua vida na presença. Sabe, querido, vença os cansaços que nossa rotina tem, porque tem muitos cansaços, muitas fadigas, muitas distrações que nos tenta afastar do Senhor. Existem muitas coisas que nos tenta afastar de Deus. Tem, irmão, tem, não vou mentir que não tem. Distração hoje, internet, distração, nós temos que trabalhar, cansaço, fadiga, desânimo, tem muita coisa que quer nos afastar de Deus, mas, aleluia, não permita que isso te afaste de Deus. Se liga com Ele, glórias a Deus. Ele pôs uma porta aberta, ninguém vai poder fechar essa porta. Essa porta é Jesus Cristo, glórias a Deus, irmão. Aleluia. Versículo 12, né, irmão? Já estou terminando. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dela nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele fala, presta atenção, a Bíblia foi feita para prestarmos atenção. A quem vencer, então quer dizer que vai ter quem vai perder, não vai, irmão? A quem vencer, o Senhor já qualificou, o Senhor já separou a quem vencer. Querido, nós estamos falando aqui de uma igreja que guardava, mas no meio dela havia aqueles que diziam que eram, mas não eram. Aleluia. E o Senhor, Ele falou: a quem vencer vai estar no céu comigo, vai ter um novo nome, vai ser coluna no templo. Louvado seja, irmão, é algo tão lindo, tão maravilhoso. Quando João viu o céu, irmão, o livro aqui do Apocalipse foi João sendo arrebatado para o céu, irmão. Ele viu ruas de ouro, muros de jaspe como cristal, um rio que saía do trono de Deus, irmão. Ele viu ali, irmão, coisas que aos nossos olhos nós não vimos ainda, nós não contemplamos. Nós não contemplamos estas maravilhas, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente não viu ainda, a gente pode sentir, se a gente fechar os nossos olhos, orar, se a gente louvar um hino com o coração, se a gente buscar o Senhor, nós vamos sentir a presença dEle, mas essas coisas ainda nós não vimos. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Agora, quem perder, o que vai acontecer com quem perder? Aleluia, a Bíblia fala sobre o lugar, choro e ranger de dentes, lugar terrível, tenebroso, lugar sem luz, lugar de trevas, lugar de dor, uma dor infinita, irmão. E essa dor é dor de queimadura. Sabe o que é queimadura? Você já queimou a ponta de um dedo, ou já queimou algo? Você sabe o que é uma dor, né, irmão? Meu pai, ele
a vida toda dele foi motoqueiro, né, irmão? Eu queimei umas 2 vezes a perna no escapamento da moto, irmão. Jesus, fiquei com uma bolha desse tamanho na perna. Minha mãe me levava no médico, passava pomada, queimadura terrível, um negócio terrível, irmão, queimadura, perna inchada desse tamanho, pus saindo da perna, irmão, queimadura é terrível, terrível, terrível. O menino que congregou aqui um pouco período de tempo, né? Ele estava fazendo macarrão e aquela água com óleo fervendo, irmão, caiu nas partes íntimas dele, irmão. Meu irmão, eu fui visitar ele algumas vezes. Ele falou assim: pastor, você quer ver? Eu falei: não quero ver não. Mas ele me mostrou mesmo, eu sei eu querer ver. Estava tudo queimado, irmão. Eu não queria ver não, mas ele falou: olha aqui. Eu falei assim: meu Deus, que negócio. O negócio dele estava todo queimado, meu Deus. A gente ri, mas o negócio foi bravo, irmão. Graças a Deus ele, né, irmão, ele teve perigo até de ser amputado, né? Mas Deus teve misericórdia dele, né, irmão? E foi tendo uma recuperação, né? Negócio bravo. E a pessoa, o corpo inteiro queimando, irmão. Não é isso que Deus quer para mim, nem para você. Não é isso que Deus quer. O que o Senhor quer nessa noite é entrega. O Senhor quer conserto. E o Senhor quer transformação. O Senhor quer atitude de mudança. Atitude, irmão. Nós temos que vencer rotinas. Sabe, tem rotinas que não são boas para nós. Eu posso falar para você, irmão, ficar parado, sabe, irmão, mente vazia, enchendo de nada, não é bom para nós. Nós temos que encher a nossa mente do Espírito Santo, da presença de Deus. Eu sei que existe um cansaço físico, tem a hora do descanso, mas tem a hora da adoração. Foi falado aqui hoje: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você precisa de coisas, certo? Lógico que precisa. Você está na terra, né, irmão? Você está no mundo físico, no mundo material, então você precisa de coisas. Eu também preciso, nós precisamos, né, irmão? Aleluia. Mas o mundo material, ele é bem breve. É breve, irmão. Você pode pensar que não, que você tem aí talvez 20 e poucos anos, 30 anos, você pensa assim: não, mas quantos dessa idade às vezes são recolhidos, né, irmão? Dessa idade, né? Quantos aqui já viveu milagres? Porque Deus quis te dar mais tempo, senão você aqui não estava mais, né? Roberto e Vera foi curado da tuberculose, né? Passaram por um período difícil, 1 ano ou mais, né? Enfermas, as duas passaram pelo vale da sombra da morte. Nosso irmão Roberto contou aqui, passou pelo vale da sombra da morte. Nossa irmãzinha Sofia foi quase, o caminhão pegou ela, não morreu porque Deus não quis. Deus protegeu, o anjo do Senhor acampou ao redor dela e livrou ela. Não posso contar milhares de testemunhos. Eu mesmo quase morri várias vezes, irmão, mas o Senhor me livrou, porque não era a minha hora, mas vai chegar a minha hora, vai chegar a sua, vai chegar a sua. E aí nós vamos entrar no último versículo, irmão, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aonde o Senhor fala para mim e para você, quem tem ouvidos, quem quer ouvir, ouça. Quem não quer, rejeita. Irmão, a palavra de Deus é para ser pregada. Quem aceita ela ou não, não depende do pregador. Uma pessoa pode parar na rua e pregar para você, irmão, porque Deus pode preparar. Sabe o que se chama isso? Bondade de Deus, oportunidade. Porque Deus não quer que você vá para o lugar de trevas, quer te levar no futuro. Tomara que demora, né, irmão? Eu não sei o tempo, não sei a hora. Aleluia. Talvez a gente está falando que demora, né, irmão? Mas às vezes é tão bom lá que a gente, né, irmão, não sabe o que diz. Não é verdade, irmão? Glória a Deus, né? Então, eu acredito que seja bom, porque a Bíblia diz que é bom e eu creio na palavra, né, irmão? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o inferno é ruim. Então eu creio na palavra que o inferno é ruim, né, irmão? E ela descreve o inferno. Ela descreve com detalhes: choro, ranger de dente, um bicho que não morre, um bicho comendo a pele infinitamente o tempo todo. Imagina só, né, irmão? Agonia, né? Agonia total, ranger de dentes, né, irmão? Tem gente que range o dente, né? Tem uma facilidade para ranger, aquilo dá agonia, né, irmão? Passar um giz na luz, é a pessoa rangendo o dente, né, irmão? O tempo todo, milhões de pessoas rangendo o dente, bilhões talvez, não sei.
Né, irmão? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não quer você no mal, não quer você no inferno, não quer você perdido. Ele quer você com Ele. Por isso Ele te trouxe aqui hoje. Por isso Ele te colocou diante dessa mensagem, porque Ele te quer. Mas a decisão tem que partir de mim e de você. Ninguém vai decidir por você. Você está aqui hoje, esforça-te, e o Senhor vai te ajudar. Volta a buscar como você buscava antes, e se entrega ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Glória a Deus. Abençoe você, meus irmãos.